Tem uma câmera extra aqui. Não é? A bonita boa de 3 anos. Ah, tá. Tá no errado. Na base do teste. Hoje o mundo não está a mercê. Depois eu resolvo esse detalhe. Tá certo, tá certo. É um erro da tela. Mas já tá gravando. Dá pra saber ali. Tá gravando e... Espero que ele vai entender. Ok. Você e o professor teste. Eita, meu Deus. Choremos. Beleza. Uma coisa chama a galera. Dá falta alguém tá assinando a frequência? Isso. E depois eu vou fazer. No final da aula eles vão colocar no chat. Que está gravado. Uhum. Mas aí no final eles põem no chat, viu? Pessoal, no final da aula, pessoal que está em casa, vocês podem colocar os nomes de vocês, viu? No chat, assim que encerrar a aula, que vai estar sendo gravado e depois eu pego a frequência, certo? A gente só vai dar mais um pouquinho de tolerância para o pessoal que vai entrar, viu? Daqui a pouco não, vamos encerrar a tolerância. Pronto, pessoal, na aula passada, a gente começou... Nós começamos a explanar um pouco sobre efeitos radioativos, né? Contaminação radioativa, sendo que, como foi falado na aula passada, a gente... estamos falando sobre resíduos, né? Tipos de resíduos, como é que a gente fazia o acondicionamento desses resíduos aí, e isso remeteu também à área de radioatividade, tá? A nossos materiais que contêm um certo teor radioativo e que a gente, às vezes, tem que estar a mercê, no caso, familiarizado com esses tipos de materiais, né? Sendo como trabalhadores da área de equipamento ou materiais de radiação ionizante ou está lidando com esse tipo de materiais, tá? E aí eu vou falar resumidamente o que a gente já explanou na aula passada, tá? Para a gente não perder mais tempo. E falamos um pouco sobre, né, como é que começa tudo, né? Que
a radiação, na verdade, ela começa já a nível ainda de elétrons, né, na órbita dos átomos. Então, são partículas aí que elas são, de alguma forma, elas se energizam, né, e elas sofrem alterações na própria estrutura, digamos, nas camadas do átomo, quanto no núcleo do átomo, né? É um tipo de energia que é emitida nesses átomos, né? E aí eles se excitam e aí eles acabam liberando um tipo de energia. Essas energias, às vezes, é elétrons que saltam de uma órbita para outra nos átomos. Não sei se vocês lembram mais ou menos os níveis daquelas camadas de átomos em química do segundo grau. E aí, não sei se vocês recordam, mas nos átomos existem os níveis das camadas, né? Cada átomo tem vamos dizer, é um tamanho, ou então uma carga atômica elevada. Dependendo dessa carga atômica, a gente vai ter camadas, tipo 2 camadas, ou 3 camadas, 4 camadas, dependendo da energia desse átomo. E falamos, saindo um pouco dessa parte mais micro, pormenores da questão do átomo, a gente já abrange um pouco mais, e aí a gente vai falar sobre radioatividade, né? O que seria a diferença entre contaminação radioativa e radiação, né? A gente já falou também um pouquinho na outra aula que existe uma distinção entre esses dois termos, e que contaminação, você tem as vias de contaminação, né? Às vezes depende de você estar numa proximidade próxima ao elemento, né? E que você tenha um contato com esse elemento. E às vezes você não precisa nem ter um contato direto, porque através de uma outra fonte que tenha tido um contato com esse elemento, você também pode ser contaminado, tá? E a irradiação é simplesmente você estar dependendo vamos dizer, da alta carga energética que esse elemento possa ter, você pode, de repente, estar longe desse elemento e, mesmo assim, está sendo irradiado, né? E está, no caso, seu organismo absorvendo aquela energia, né? Que vai trazer uma série de alterações a nível celular. E aí a gente falou já um pouquinho sobre essa alteração um pouco mais micro, né? O que seria a nível de célula, né? Que existem, algumas podem provocar até algumas mutações, às vezes levar a célula à morte, né? Ou às vezes levar à proliferação, à multiplicação dessa célula aceleradamente e fazer com que haja, como é que se diz, mutações ou o crescimento de células, digamos de forma, células atípicas, né, que não são as células normais ou que têm aquele funcionamento normal dentro do nosso organismo. E aí a gente falou sobre alguns acidentes nucleares, né, que a gente já teve, né, que provam, que trazem, na verdade, a proporção de um acidente radioativo, né, um acidente nuclear que pode, a dimensão do que possa acontecer, né, atingindo desde um indivíduo até uma comunidade, e de repente isso se expande de repente para uma certa região de um município ou uma cidade, e de repente está pegando uma região toda. E aí nós temos também um exemplo do Césio 37, né, que foi um dos maiores acidentes nucleares que teve no Brasil, né? Ele se assemelha um pouco com um acidente de Chernobyl, não sei se vocês ouviram falar, que aconteceu na União Soviética, na antiga Rússia, antigo Império Russo, aliás, que foi basicamente um ano antes desse acidente no Brasil, houve o acidente de Chernobyl, né? Então, parece uma coisa assim que quando tem que acontecer tragédias, né, em proporções grandes, assim, né, elas vêm todas de uma vez. É até uma coisa assim, meio engraçada. E aí a gente falou, especificando mais sobre essa tragédia que aconteceu, a gente veio falar do caso da Maria Inês, né, que foi aquela criancinha, que foi, de repente, a maior vítima
desculpa, a Leide das Neves, que foi a maior vítima do acidente em Goiânia, né? E hoje, na verdade, a gente vai até fazer um pouco, der um tempo, a gente vai fazer, vou mostrar um vídeo, e a gente vai tentar fazer um debatezinho rápido sobre alguns pontos interessantes que a gente possa ver nesse vídeo. Não. Aqui lá é bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? É um exemplo também de acidente nuclear. Na verdade, não foi acidente, foi proposital mesmo, né? Os Estados Unidos foi lá e bombardeou o Japão, no caso, né? Na verdade, saindo um pouco assim, entrar nesse contexto histórico, na verdade, a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi uma forma de fazer dos Estados Unidos fazer o Japão calar a boca, né? Vamos dizer assim, no sentido pejorativo, porque o Japão estava querendo ainda continuar na guerra, invadir vários países, né? Naquela época, e aí parece que eles atacaram uma base naval dos Estados Unidos, e depois disso, em resposta, os Estados Unidos foi lá e jogou em 2 cidades do Japão, né? E aí exterminou bastante de civis, né? Isso. E a onde eles foram na Nagasaki, eu ouvi, que pessoas derretiam no pé, saíam do corpo, assim. Porque até hoje tem câncer, pâncreas, vários tipos de câncer por conta dessa explosão. A própria, os lugares teve a explosão da coisa, Chernobyl. Até hoje não se pode ir lá, é habitado por conta da radiação que deve. Isso. Muitos anos isso aconteceu. Deve ter, eu acho que foi em 1986, por aí, 85, que aconteceu, né? Tem realmente muito tempo. Quem estava lá, quem não morreu na hora, tem câncer. Sofre com os efeitos ainda, né? Eu sabia que lá não estava ninguém. É impossível morar lá. Acho que os animais de lá que não morreram sofreram mutações muito severas. Eu acho que extinguiu quase tudo que era biota, né? Quase todo tipo de ser vivo. Tem documentário na Netflix sobre Chernobyl. É muito interessante. Eu acho. Inclusive, tem um negócio que, no primeiro reator, no primeiro negócio que explodiu, que se fosse uma lava, golfa, compraria pura radiação. Quanto mais perto daquilo ali chega, mais alto são os níveis de radiação. Na verdade, na época que explodiu, houve uma poeira cósmica de radiação, né? E ela tomou uma proporção muito grande no continente, né? Todo o continente russo na época. Então atingiu muitos países, assim. Não ficou só lá, né? Aí depois é que foi contendo, né? A gente teve uma recente também no Japão, que foi na verdade, foi uma catástrofe natural, né? Foi algo que aconteceu... Gabi, deixa o professor dar aula, por favor. Foi um efeito secundário, né? Que, no caso, houve essa catástrofe natural, e aí acho que foi uma onda que chegou, né? Até essa Fukushima, que é uma cidade do Japão, e aí lá atingiu a usina nuclear. Aí explodiu, aí se espalhou radiação também por lá, tudo quanto é lado. Ela teve acesso, não sei como, a um pozinho azul. E ela levou esse pozinho azul para casa. E todo mundo, a filha dela, os tios falaram com ela, o pai teve também contato com esse pozinho azul. E horas depois, eles acabaram falecendo. E foi detectado por radiação, provavelmente. Esse pó azul que ela encontrou, não lembro se foi em um hospital,
Aí a gente falou sobre esse caso na aula passada, justamente esse caso que você está relatando. E aí a gente vai só explanar rapidinho por ele hoje, mas tem uma... Eu ainda quero passar um vídeo sobre esse, exatamente sobre esse assunto hoje. Tá? E aí a gente falou que, assim, uma das maiores, de repente, patologias, né, que o ser humano pode desenvolver seria o câncer, né? Ó, eu vou aceitar aqui, mas... Peraí. Pessoal, um ponto muito importante nesse negócio do mais é que você tem que estar na hora da aula, certo? Porque você não pode passar a aula para aceitar que vocês não depois. Então, assim, tá bom? E vai entrar na cidade, vai estar pouco. Para entrar na cidade. No outro negócio, que eu assisti a aula, a gente vai pegar com todo mundo. Eu vou levar os papéis assim hoje para almoçar e levar para eles mais tarde. Depois o professor já volta. Pronto, pessoal. Aí a gente sai um pouco dessa parte mais de patologias, tá? E aí a gente tem que saber que nem toda radiação, na verdade, ela é uma energia maléfica, né? A gente também tem várias fontes de radiação, essas radiações são naturais também, tá? E como que são desde as naturais, que são, vamos dizer, as benéficas, ou que não trazem nenhum mal ao ser humano, até realmente na escala de energia, a gente chegar na radiação ionizante, que pode provocar, né, alterações a nível celular e trazer, de repente, o mal para o organismo do ser humano, tá? E aí nós vamos ter exemplos, vamos ter as ondas de rádio, né, que começam por ela, o tipo de energia, nós vamos ter, isso está incluído dentro das radiações não ionizantes, né? Nós vamos ter as ondas de rádio, antena de TV, celular, partindo delas a gente já vai ter a energia do micro-ondas, né? Já uma radiação que é diferente dessas outras, das ondas de rádio, né? De telefone, e aí nós vamos ter esses como fossem um pouco, como se fossem uma espécie de satélite, né, terrestre, que recebe também um tipo de onda parecido com as ondas de micro-ondas. E nós vamos ter infravermelho, né, que são já alguns tipos de equipamentos que a gente, só de aproximar, de repente, de uma outra fonte de energia, a gente pode ter aquela questão daquele tipo um neonzinho, né, como se fosse uma lanterna vermelha, uma luzinha vermelha que ela identifica, né, o outro equipamento, e a gente consegue conectar esses equipamentos através desse infravermelho. Nós vamos ter a luz visível, né, que é a nossa luz normal, a luz de lâmpada, as luzes que a gente tem aí, que a gente consome no espaço domiciliar. Nós vamos ter as ultravioletas, né, que são providas da radiação solar, e que já aí, se não tiver um certo tipo de cuidado, a gente já sabe que já tem indícios de hanseníase, né, câncer de pele, e a gente já tem que realmente ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de radiação. E aí, da radiação ultravioleta, a gente já passa para o patamar das radiações ionizantes, né, que já são utilizadas em raio-x, né, e aí vem os raios gama, que são um pouco mais realmente fortes em nível de penetração, e nós vamos até os raios cósmicos, né, que acredito que não é algo ainda que a gente utilize a nível até de estudos, e a nível de uma colaboração para essa questão de ciência, de tecnologia envolvida com saúde, né, que venha dar um suporte para, digamos assim, a medicina. E aí a gente, na verdade, a gente tem que saber distinguir, às vezes, quando chega nessa parte, o pessoal pensa que raio-x é a mesma coisa que raio gama, raio beta, raio alfa, e eles também têm a distinção, tá? Aí aqui a gente tem já fala um pouco o conceito de cada tipo de radiação dessa, que já é uma radiação, digamos, um pouco mais intensa, né?
Aí nós vamos ter as partículas alfa, que são bastante energéticas, mas são facilmente barradas por uma folha de papel. Quer dizer, não chega a trazer nenhum mal ao ser humano, no caso. A partícula beta são mais penetrantes e menos enérgicas, que as partículas alfa conseguem atravessar lâminas de chumbo e até 2 milímetros ou de alumínio de até 5 milímetros no ar. Não, peraí. Lâmina de chumbo de até 2 milímetros ou de alumínio de até 5 milímetros no ar. Mas podem ser barradas até por uma placa de madeira, com no mínimo 2,5 centímetros de espessura, né? Então, ela já atravessa alguns elementos, né, alguns tipos de metais, mas quando chega assim numa superfície, digamos, numa composição de madeira, digamos que um pouco mais espessa, ela já é retida, essa energia, tá? E as partículas gama percorrem milhares de metros no ar, são mais perigosas quando emitidas por muito tempo, podem causar uma formação nas células. Os raios gama conseguem atravessar chapas de aço de até 15 centímetros de espessura, mas são borradas por grossas placas de chumbo ou paredes de concreto. Tá? Então, quando se chega numa parede plumbiferada, né, digamos uma parede dessa que é baritada, mais grossa, nos locais onde se trabalha com radiação, elas têm umas placas bem espessas por dentro da parede, como se fosse o esqueleto, né? É como se a parede fosse o nosso corpo e o nosso esqueleto fosse essas placas de chumbo que ficam por dentro do concreto, tá? E aí por isso que os locais onde se trabalha com radiação ionizante, eles não têm essa facilidade de estar vazando a energia para as pessoas que estão circundando ali ao redor, estão trabalhando, porque já existe essa preocupação, né? Esse projeto. Aqui é só uma ilustração, né? Novamente, dos tipos de partícula. Vamos ter aí a alfa, você vê que ela é pouco penetrante, o primeiro tipo de energia. A partícula beta aqui já atravessa algumas superfícies, mas não chega a atravessar o corpo humano. Aí nós vamos ter, entre a partícula beta e a gama, já vamos ter a outra energia, que são os raios-x. Esse tipo de radiação, ele já penetra algumas superfícies, penetra o organismo humano, e até algumas placas de aço, dependendo da espessura, né? Raios gama são totalmente penetráveis, né? A única coisa realmente que não atravessa seria essa placa de concreto mais espessa, ou que seria, digamos, uma parede baritada, como eu dei o exemplo. Tá? Partículas de nêutrons, elas já são muito mais perigosas, são um tipo de energia que são usadas a nível nuclear, né? Então, as indústrias, as usinas nucleares, principalmente quando se fala em armamento bélico, né, que seria um tipo de ativo de construção para guerra, né, vamos dizer, e já utiliza esse tipo de energia, né, que é uma energia mais desastrosa, catastrófica, vamos dizer assim. Quimicamente falando, seria assim, as partículas radioativas têm alta energia cinética, ou seja, se movimentam rapidamente. Quando tais partículas atingem as células dentro do corpo, elas provocam a ionização celular. Células transformadas em íons podem remover elétrons, portanto, a ionização enfraquece as ligações. E o resultado? E o resultado, células modificadas, que consequentemente, mutações genéticas acontecem, né? Como diz, a energia a energia ionizante, tudo que existe no nosso organismo, ele é composto por átomos, né? E os átomos têm pequenas ligações que a gente chama algumas vezes chamamos de pontes de hidrogênio ou ligações atômicas. Então, a radiação ionizante, ela tem um poder penetrativo tão intenso que ela chega a nível celular e ele quebra essas ligações celulares, né? Dos átomos, que é o que compõe as nossas estruturas. Então, por isso que ela realmente é uma energia muito perigosa. A radiação pode provocar basicamente 2 tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células com calor e outro consiste na ionização
e fragmentação, que seria a divisão das células. O calor emitido pela radiação é tão forte que pode queimar bem mais do que a exposição prolongada ao sol. Por isso que agora a colega comentou que na questão dos desastres nucleares, né, que existiram no passado, somente a questão da exposição da poeira radioativa que atingiu as pessoas, né, algumas tiveram algum tipo de queimadura grave, né, quer dizer, só aquela energia, simplesmente por ter, não tem nem, assim, estavam pessoas bem distantes lá da região onde a bomba explodiu, a quilômetros de distância essa energia chegou até essas pessoas, né? E realmente poder com poder penetrativo muito grande, ela provoca tipo, como se fosse uma corrosão na pele, né? Um esquentamento. E aí é por isso que ela dizem que assim é muito mais destruidora do que a própria exposição ao sol, né? A gente às vezes fica queimado assim. Portanto, o contato com as partículas radioativas pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela reação. Deixa eu ver aqui, pessoal. Professor, Oi. tem umas pessoas aqui falando no grupo que o senhor não aceitou elas ainda. Certo, é porque a gente já saiu do período para aceitar, tá? Da tolerância, mas eu vou aceitar somente a aula hoje, porque, de certa forma, está sendo uma aula experimental, né? A gente teve um pouquinho de atraso aqui com o sistema, mas eu vou estar aceitando. Só peço que aguardem um pouco enquanto eu paralisar entre o assunto e outro, tá? Tá. A ionização e fragmentação celular implicam em problemas de mutação genética durante a gestação de fetos, que nasce prematuramente ou quando dentro do período de 9 meses. Nasce com graves problemas de malformação, né? Então, a gente já comentou também na aula passada aqui. Existem dois tipos de adoecimento que pode acontecer com o ser humano devido à exposição à radiação. Nós temos os efeitos somáticos. Efeitos somáticos somos nós que adquirimos, nós enquanto, tipo assim, pessoas que estão se expondo, de certa forma, à radiação. E existe o fator hereditário também, né? A gente vai, a radiação, no caso, nós que vamos desenvolver alguma coisa, mas se a gente vai transmitir para os nossos descendentes, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais gente para tocar. Bom, aí tem só uma pequena ilustração também, né, de como seria esse fluxograma da alteração que acontece, né? Nós temos as células normais, ali na primeira ilustração, que formam tecidos e órgãos. Divisão celular, as células normais crescem, se reproduzem, duplicam, duplicação de DNA e morrem. Células mutadas, é a célula normal que pode sofrer alteração do material genético do DNA, né? E aí você já vê que as células, quando elas sofrem essa divisão, né, por agentes cancerígenos, que seria a energia, ela já, por exemplo, produz uma célula sadia, enquanto que a outra já começa a desenvolver de forma danificada, né? Vai danificar toda a informação dentro dela. E aí, nessa divisão, nessa multiplicação celular, a gente vai ter tanto as células sadias como vai ter as células em mutação, né? E essas células se desenvolvendo desordenadamente, né? E com a sua informação genética totalmente alterada, podem começar a dar início a um processo de tumoração, né? Que pode vir a virar um câncer. Aqui é só um leve exemplo da nossa fita de DNA, né? Ela também sofre a quebra das fitas, no caso, que seria o nosso código genético, né? Por conta da energia,
E aqui é só mais uma outra informação de celular. A probabilidade de ocorrência de um câncer provocado pela radiação depende do número de clones de células modificadas no tecido ou órgão, uma vez que depende da sobrevivência de pelo menos um deles para garantir a progressão. O período de aparecimento e detecção do câncer após a exposição pode chegar até 40 anos. No caso da leucemia, a frequência passa por um máximo de entre 5 a 7 anos, um período de latência de 2 anos. Né? E então, novamente retomando aquela informação, a gente tem os efeitos somáticos, né? A gente adquire aquela energia, a gente absorve ela para o organismo e depois de muitos anos é que a gente vai começar a manifestar algum tipo de patologia, dependendo da gravidade que essa energia ou essa alteração dessa energia fez essa alteração a nível celular, né? Bagunçando alguma região aí do nosso corpo. Raios infravermelhos e infravermelhos. Trabalhos com solda elétricas, com solda oxoacetilênica, trabalhos com metais e vidros incandescentes, isto é, que ficam da cor laranja e emitem luz. Quando superaquecidos, e também nos fornos, fornalhas e processos de secagem de tinta e material úmido são atividades que produzem raios infravermelhos. Em trabalhos a céu aberto, o trabalhador fica exposto ao sol, que é uma fonte natural emissora de raios infravermelhos, né? Então, existe uma diferença entre raios infravermelhos providos da radiação solar e os raios ultravioletas, né? Digamos que o infravermelho é aquela radiação que ela chega mais atenuada, né, até o nosso organismo, né, que ela vai passar ali pela atmosfera, que tem toda aquela filtração das nuvens, né, a questão da vegetação, então ela vai chegar de forma mais amena na gente. E como existem os raios mais incidentes, mais penetrantes do Sol também, que seriam os infravermelhos, já são os ultravioletas. Aí esses sim são mais agressivos, no caso. E alguns exemplos do que foi dito, né? A questão de como é formada a radiação infravermelha, raio solar, que pode ser infra ou ultravioleta. Atividades com solda elétrica, processos de fotorreprodução, esterilização do ar e da água, produção de luz fluorescente, trabalhos com arco voltaico, dispositivos usados pelos dentistas, processos de aluminotermia, lâmpadas especiais e o sol emitem raios ultravioletas. Em pequenas doses, o ultravioleta é necessário ao homem, porque é o responsável pela produção da vitamina D no organismo humano, mas em quantidades excessivas pode causar graves prejuízos à saúde. Micro-ondas são encontradas em formas domésticas ou industriais. Forma de micro-ondas, aparelhos de radar de aeroportos, aparelhos de radiocomunicação, equipamentos de diatermia para obter calor e processos de aquecimento e reprodução de plásticos e cerâmica. A medicação ou avaliação das micro-ondas pode ser por sistema elétrico ou térmico, mas não é costumeira e não existe limites nacionais de tolerância definidos, né? Então, quer dizer, a micro-ondas ele vai ter desde um pouco mais fraquinho, vamos dizer assim, até o que vai emitir um pouco mais de energia desse tipo de radiação, né? E o que acontece é que, a nível nacional, a gente não tem ainda, assim, normas nacionais, digamos, da BNT, que ela tem esse controle, ela diga, assim, um limiar, né? Não, só pode até tal nível de radiação, no caso. A gente não existe ainda vamos dizer, uma norma específica para esse tipo de energia utilizada, digamos, até a nível doméstico, né? Que a gente tem bastante dentro de casa, convivência com isso. Que mais ou menos como funciona, né?
gente tem ali um dispositivo que se chama magneton, ele vai emitir esses feixes de micro-ondas, que são essa energia, né, que vai se encontrar com esse tipo de dissipador, que é um ventilador, e é ele que vai espalhar a radiação dentro do eletrodoméstico, no caso. Aqui outros exemplos de fontes. O laser, em português, significa amplificação da luz por emissão estipulada de radiação. É um feixe de luz direcional convergente, ou seja, que se concentra em um ponto só. É muito utilizada em indústrias metalúrgicas para corte de metal, soldas e medicações de grande distância. No homem, seu maior efeito é sobre os olhos, onde o laser pode causar grandes estragos na retina, podendo ser irreversível e causar cegueiras, né? Muito utilizado também na indústria digamos, de estética, né? Indústria dermatológica, eles utilizam bastante essa questão também do laser. Deixa eu ver se eu consigo. Passar aqui o vídeo. Pessoal, a gente vai só fazer uma breve visualização aqui, tá? Sobre um pouco desse acidente nuclear, né? Que um dos exemplos de acidente nuclear que aconteceu. E eu queria que vocês ficassem atentos aos pontos cruciais assim dessa história, porque a gente pode, depois eu vou ver que a gente fazer um tipo de debate como se fosse uma resenha crítica oral, se der tempo hoje ainda, tá? E aí, se vocês quiserem, pode fazer algumas anotações também, tá bom? Pode estar dentro, de repente, de alguma pergunta que possa aparecer. Não sei onde é o áudio. Tá baixo, né? Oeste do Brasil sofreu o maior acidente radioativo do país. A inocência, falta de conhecimento e negligência fizeram com que 2 catadores de lixo da cidade retirassem de uma clínica abandonada uma máquina contendo material radioativo césio-137. Não imaginavam que aquele primeiro toque poderia... Tá muito ruim a chadeira, não? Dá para entender? A história desse acidente, como alguns preferem dizer, começou no dia 13 de setembro de 1987. Wagner Moda dois catadores de lixo decidiram vasculhar as antigas instalações de lixo localizado na Avenida Paraíba, centro da cidade. Ainda ocorrendo acidente na nuclear de Chernobyl, que ocorreu no ano de 1986. Os catadores não imaginavam que estavam
ainda sem saber de que se tratava, os homens venderam a cápsula para um certo velho que estava na cor de 26 anos, 50, cujo seu proprietário era Evaristo. No local, a peça foi totalmente desmontada para que todo o chão pudesse ser aproveitado. Pouco tempo, Wagner e Roberto começaram a sofrer com a fome dos ferros. Diante dessa situação, disseram que não passava de uma intoxicação alimentar. Segundo eles, era a reação alérgica causada pela ingestão de
preparado, com o interior forrado por chapas de plástico e o transporte dos possíveis contaminados. Essas pessoas foram trazidas para cá, no estado do Rio, que fica na rua 74, centro de Coelho. Esse lugar estava vazio. Foram montadas barracas, onde as pessoas infectadas teriam que ficar. O tratamento dos contaminados foi a milhares de pessoas procuraram o local para fazerem exames, pois o medo de estarem contaminados era extremamente grande. Elas buscavam vestígios de radiação. Muitas delas recebiam alta após passarem por um banho de desintoxicação que consistia em água e vinagre. Esses eram muitas vezes constrangedores, pois existia que os suspeitos ficassem totalmente nus e, na maioria das vezes, o banho era coletivo dentro do vestiário do prédio. Os casos mais graves de contaminação séria foram levados para outro lugar. Geralmente, essas pessoas eram transferidas para o Hospital Militar do Rio de Janeiro, porque lá poderiam ser submetidas a procedimentos mais avançados, assim como a justiça. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, a comunidade médica de Goiânia se mostrou bastante preocupante. O medo de contaminação tomou conta de todo o estado de Goiás, deixando milhares e milhares de pessoas em pânico por causa de e demais meios de comunicação. Durante o período de exames, 110 mil pessoas passaram pelos testes e ainda aconteciam no estágio. De todas essas, 249 foram significativos de material radioativo. Outras centenas de pessoas com níveis mais leves de contaminação deveriam permanecer em abrigos especiais. Isso fazia parte do processo de descontaminação. E as autoridades procuraram salvar o máximo de pessoas possíveis. Felipe Moraes, hoje presidente da Associação de Vítimas, foi uma das que passou 3 meses em esses abrigos. As pessoas que viviam nesses abrigos tinham que tomar banhos, água, todos os procedimentos pareciam pouco para a descontaminação. Para se ter uma ideia do quão sérios os contaminados tinham que trocar de água. Além desse processo sério, essas pessoas tinham que tomar banhos para ajudar na descontaminação. Não pense que eram banhos públicos. As pessoas que viviam nesses tratamentos tinham que esfregar com frequência os pés, pois era a parte mais importante. Esses atos chegavam a causar feridas sérias. O pior de tudo é que durante esse tempo as pessoas não podiam receber exames, pois haviam risco de infectar ainda mais gente. Eles ainda eram proibidos de assistir a TV, pois as autoridades não queriam que soubessem o que estavam acontecendo. Esse era o método que tentava todo o caos que existia e causaria se soubessem a gravidade das a fim de acabar com aquele mal, o ferroviário e dezenas de casas próximas foram demolidos. Após isso, centenas de objetos eletrodomésticos, móveis, alimentos de coisas inteiras, veículos, árvores e até animais foram novamente expostos e descarregados. Esses foram taxados
possível falar do sexo sem citar as vítimas, sendo os dados mais de 1.600 pessoas. Esse número houve as mortes e a mais famosa foi a de Leite das Minas, a garotinha de 6 anos, de jeito propriamente. O dia 26 de outubro de 1987 foi marcado pela chegada dos corpos de Leite e sua tia Maria Gabriela, em caixões revestidos de chumbo e acondicionados em caixas de mão. As duas chegaram matando as primeiras vítimas fatais do acidente. A dor foi acabada pela violência e violência. Aqui nesses túmulos do cemitério Parque em Goiânia estão os corpos das duas mulheres e mais dois funcionários do Ferroviário dele. Incrivelmente, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves sobreviveram, assim como Pereira. Esses corredores ali do cemitério foram um campo de guerra, longe de ser um momento pacífico da família que lamentava a perda das coisas. O local virou um palco de manifestações violentas. Quando os caixões chegaram no local, as pessoas presentes começaram a atirar pedras, tijolos e pedaços de pau. Isso tudo para impedir que os corpos fossem sepultados. O que as pessoas não sabiam ou citavam é que os corpos haviam sido desconectados antes do enterro. Além disso, foram colocados em pesados caixões de chumbo como precaução adicional, buscando tranquilizar as pessoas. No entanto, já falamos, a reação de estar presente foi múltipla. Todo mundo entrou em pânico, com medo do Sérgio se espalhar pela cidade de Maputo. Muitas pessoas acreditavam que naqueles corpos contaminariam todos em pé. O preconceito estava muito grande fora daqui, pois pessoas do restante do Brasil acreditavam que toda a cidade estava contaminada e que Goiânia era um lugar assimilar do mundo. O assunto negativo ganhou tanta repercussão que até os produtos agrícolas no estado estavam sendo acusados de contaminação, dificultando assim o comércio. Isso não era verdade. Havia muita desinformação. E essas ajudaram a espalhar o pânico de pessoas nos 4 cantos do Brasil. Apesar de apenas 4 mortes serem confirmadas, várias outras pessoas morreram nos anos seguintes por causa do coelho. Estima-se que esse número ultrapasse 5. Diversas vítimas do Césio sofreram com câncer e muitas vítimas. Familiares de Leite, por exemplo, devido aos vestígios do elemento radioativo, chegaram a fazer cirurgia para não procriar, assim não esclarece. O caso não acabou com as 4 mortes e os milhares de feridos. A história, na verdade, estava longe de chegar ao fim. Após todo o terror que ocorreu, os culpados deveriam ser punidos de alguma forma. E não foram os catadores os verdadeiros culpados. A justiça buscava os responsáveis abandonarem o caminho onde jamais deveria ter sido deixado. Wagner e Roberto não possuíam informação tão complexa a respeito da vida marítima do programa. Até então, nada mais era do que
Não, dependendo, assim, da dosagem de radiação que a pessoa recebeu. Você falou que ia para outras contaminadas. Uhum. Aí não vai embora, não trabalha não. É, porque assim, não tem, depende, como eu falei, dependendo da dosagem de exposição, existem os processos de descontaminação, né, das pessoas. Mas assim, são processos que existe, tipo assim, um protocolo para que eles tentem amenizar, né, um pouco essa radiação do organismo. Fazer com que, de repente, essa radiação não faça com que as pessoas desenvolvam alguma doença ou passe para os descendentes, né? Mas isso depende muito da dosagem de radiação que a pessoa recebe. Aí tem um processo de descontaminação. Oi? Professor, mas uma pergunta. O lixo que eles colocaram nessa caixa que não pode sair embaixo do sol, ainda é radioativo? É radioativo. É por isso que tem toda uma estrutura você vê que são várias camadas, né? Eles passaram primeiro, como se fosse, passam por uma placa de aço, aí vão para uma placa de chumbo, né? E aí já é revestida tipo com madeira, e aí passa uma varita por fora. Oi? É. Eu acho que é um dos únicos resíduos que a gente produz, no caso o ser humano, né? Que ele fica assim, quase que vitalício, né? Fica permanente assim para o ambiente. Por isso tem que ter esse controle, porque não se tem os dados exatos de como esse tipo de elemento ele se desintegra, né, na natureza, e de repente quando ele chega num patamar que ele não cause mais nenhum ambiente. Oi? Como é feita a contaminação? A desinfecção? Não, como eu disse, é porque assim, enquanto há os protocolos especificamente, né, eu não sei assim informar ao certo como seria esses procedimentos. Não, isso aí já é mais uma parte de um mito, né? Que acho que se criou na época e hoje era um dos tipos de recurso que a própria equipe médica estava se valendo na época, né, para tentar amenizar um pouco a situação. Ver que as pessoas tomavam um banho de sol, né, e tudo, quer dizer, eles estavam tentando todos os tipos de artifícios para assim, fazendo controle, exame nas pessoas o tempo todo para ver se esse teor de radiação ele ia sair um pouco do organismo, né? A máquina estava largada assim no meio do nada. Assim, tive acesso a pessoas, porque qualquer pessoa poderia ter chegado ali e mexido, né, nessa máquina. É. Ela estava no lugar errado, qualquer É. pessoa poderia ter pego. O que acontece é que, assim, até hoje, na verdade, não se fechou uma conclusão dessa negligência, né? Que aconteceu. Alguns responsáveis foram lá e largaram esse equipamento. Uma última matéria que saiu no Fantástico foi que parece que eles desativaram esse equipamento. Era um equipamento de radioterapia, né, na época. E aí eles iriam transferir para um outro prédio, né? Um outro tipo de serviço. E lá, não sei se lá eles iam deixar ele desativado, né? Ou de repente eles iriam ainda utilizá-lo, né? Para algum outro fim. Mas aí nesse processo dessa transferência desse equipamento, alguma coisa aconteceu no meio do percurso que ele acabou indo pro coisa, né? Pro lixão. Realmente radioativo é assim, muito benefício da medicina para a terapia mesmo, que é no caso desse negócio aí. E como é que é feito esse carro dessas máquinas quando elas não são mais usadas? O que acontece com elas? Quando elas tem um protocolo para isso? Tem um protocolo. Onde coloca? Uhum. Mas isso aí acredito que é como se eles criassem uma espécie como se fosse de uma cidade, né? Um campo, um estádio, uma coisa assim. Mas eu não sei especificamente em que regiões do nosso país eles já preparam para esse tipo de resíduo, né? Qualquer produto, menino, dá para simplesmente
É. Ou jogar fora. Ele tem que chegar, tipo assim, nesses locais e ser desativado. Tem que estar, tipo, protegido, né? Eles têm Se não tivesse esse negócio, vai jogar dentro do Rio, o negócio ia ser muito pior. Talvez tivesse até saído de Goiânia para o país inteiro. É. Por água, né? Isso, assim, seria ao menos, né? Porque o impacto ambiental que ia ter, mutação a via aquática, a nível terrestre, ia ter muita coisa. Esse Sérgio, realmente, é bem radioativo. Uhum. E é só nessa máquina de radiação que ele está presente e outras máquinas como tomografia também tem. Há algumas máquinas que a gente utiliza na radiologia, né? A gente tem a questão do raio-x também, tem a tomografia, né? Então, cada uma tem um elemento X, né? Isso aí vai muito da fabricante. A gente tem, no mercado, a gente tem Siemens, tem Philips, tem Toshiba, são as indústrias, né? As fábricas, as marcas, vamos dizer, multinacionais que fabricam esse tipo de equipamentos. Então, cada uma delas utiliza um elemento diferente, como se fosse uma matéria-prima diferente, né, para estar fazendo esse tipo de, criando esse tipo de máquina, acho que é paramédica, uma coisa assim que eles utilizam, que é o termo desse tipo de máquina, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de exame, eles colocam até proteção de chumbo na língua. Em cima do útero. Eles colocam direito na pessoa de fora, porque faz. Existem alguns lugares porque a questão do EPI, né, que a gente chama, que é o EPI para o paciente também, já está bem deteriorado, né, e já está bem desgastado. E a senhora não quer mais a moça que colocou da sala, eu fico como se fosse colete. Vinha daqui, da torácica até embaixo, Uhum. a parte trasera. Aí ela me deu eu vesti. E outra coisa, eu acho que até as paredes do hospital, que ficam essa máquina para fazer esses exames, são mais grossas, né? Uma parede normal. Como falei, a questão da estrutura é as paredes baritadas que a gente chama, né? A gente tem essa parte aqui, que é a parte que a gente visualiza, que seria como se fosse essa parte de tijolo mesmo, né? Seria a parte de alvenaria, e por dentro dessa parede existe uma estrutura de uma placa de chumbo, né? Aí a placa, ela tem uma espessura assim, já especificada, que é para essa energia não atravessar essa placa e chegar do outro lado da parede, né? Tipo, alguém que está tramitando aí esse corredor, se aqui fosse uma sala desse exame, não ia chegar energia até a pessoa, entendeu? Aí, pessoal, todo mundo assinou essa folha aqui? Mas ela continuar falando de 9 horas da aula. Oi? Porque a aula do nosso colega da ProA, o professor liberava amanhã também. Sim. Aqui todos assinaram, né? Eu vou pedir para vocês fazerem, até quiserem, eu vou dar até uma opção, né? Como vou dar uma opção pessoal de casa também. A gente tem alguns acidentes nucleares, né? Que tem essa questão do Césio 37, nós temos o de Chernobyl também, né? Pois é, 37, Chernobyl. Esse é o Césio 137, esse aqui é o do Brasil, de Goiânia, né? Qual foi? O Chernobyl foi na Europa. Eu não sei aprofundadamente, mas foi um negócio lá, um reator explodiu. Foi. E saiu coisa. Uma daquelas chaminés assim da fábrica que voou, né? Ela explodiu e foi. Aí nisso que ela explodiu, ela emitiu uma nuvem de radiação, né? Uma nuvem daquela substância, e essa nuvem se espalhou por todo o continente quase todo o continente, né? Daquela região da Rússia. E aí chegou a atingir vários países, assim. Mas aí depois ela foi regredindo. A Rússia, porque na época, depois da Segunda Guerra, ela era a segunda maior potência do mundo, né? Era Estados Unidos e ela. Aí elas ficavam brigando, porque elas que produziam todo tipo de armamento bélico, de armas nucleares, coisas, era só eles que produziam, né? Por isso que o mundo ficou dividido em socialista e capitalista, na época, viu? Aí, assim, eu acho que tem um problema se ficar um pouquinho mais.
É, vou chamar aqui rapidinho Maria Arlene da Silva. Você, né? Maria Arlene, você recorda qual era o tipo de máquina que foi solto na história? Foi a máquina que fez com que todo esse problema começasse? É. Esqueceu? Depois a gente volta para você. Maria Daiane. Qual foi, Maria Daiane? Não recorda? Você lá da frente. Não lembra? Você. É. Não. Peraí, vou passar para o colega ali atrás. É. A gente falou agora aqui, ó, é porque às vezes a memória ela é um pouco curtinha mesmo. Mas pode falar, Gabi. Radioterapia, exatamente. Quem, no caso, você atrás dele? Desculpa o seu nome. Andréa. Andréa, você recorda com quanto tempo se levou, desde quando o pessoal que estava lá, que achou o equipamento e começou a desmontar, com quanto tempo, a partir do momento que eles começaram a manipular o equipamento, esse material, desse momento, até eles começarem a desenvolver os primeiros sintomas, quantas horas se passou, assim? Se foi no mesmo dia, se foi no dia posterior? E aí, assim, a gente tem alguns personagens, né, que dependendo da proximidade que você tem com o material, você acaba desenvolvendo até no mesmo dia. Tipo assim, foram questão de horas, né? Então, foi. Sim. Da, porque na verdade a criança foi entrar em contato depois de alguns dias que o pai da criança foi lá, né? Pegou um pouquinho daquele material e levou para casa. Aí, a partir do momento que ela entrou em contato, tipo, na noite mesmo, ela já acordou ruim no outro dia. Tipo, acho que a noite tava brincando à noite, né? É. Foi. E os caras que cataram lá começaram a vomitar logo depois, assim. Pronto. Então vocês veem que o tempo é muito curto, né? Tipo, dependendo da exposição e o nível, a quantidade de produto que você vai ter contato, em questão de horas, você já começa a desenvolver os primeiros sintomas, né? Hã? A pele da pessoa saiu do couro, assim. Algumas pessoas. Nesse caso não. E aí, quem lembra da consistência do material? Você ali, no meio. Você. A colega lá atrás, de blazer preto. Como era o elemento? Como é que ele se apresentava? Isso. Como é o seu lá atrás? Como é o seu nome lá atrás? Perdão. Isadora. Isadora. Tá.
Aqui nessa fila, deixa eu ver quem vai me responder. Lá atrás. A última lá atrás. É. Ó, você lembra como foi feita, como aconteceu a contaminação de início da criança? Tipo assim, como foi a via de contaminação para ela poder adoecer? Isso. Ela deglutiu, né? Que mais? Contato também com a pele. Passa para a colega da frente. Vamos ajudar a colega. Vale. Uhum. Sim. Isso. Aí a gente já tem algumas vias de contaminação, né? Nós vamos ter deglutição, né? Ela ingeriu, acabou ingerindo o produto. Vamos ter a contaminação tópica, né? Contato com a pele. E também a gente automaticamente tem a inalação, né? Ela pode ter inalado também, através da respiração, o pozinho também, né? Por isso que ela ficou no estado, assim, digamos assim, um estado mais deplorável, né? É mais avançado, né? Acho que de todas as vítimas que teve. Tanto que, tanto que acho que os sintomas dela foram mais graves. Oi? Modificações? Tipo a nível de visível, de pele? Acredito que sim. Ela pode ter... Ah, foi a mãe. Uhum. A mãe ou a tia? A esposa do dono do rapaz. Bom, eu recordo... Eu vou me inteirar, mas eu também recordo que foi a mãe, né? Assim, mas eu vou verificar essa questão direitinho, tá? Como é o seu nome lá atrás? Maria Cassiane. Ah. E a colega aqui no meio de branco? Suziana. A gente vê que assim, quando acontece esses, para conter o caos, né, vamos dizer assim, da população na época, né, o governo, ele se utilizou de alguns artifícios, né, para que a população não entrasse em pânico. Quando eu digo população, não é a população civil, a população que estava ali fora vendo as coisas acontecerem, mas sim as pessoas que se contaminaram, né? Então elas foram reclusas, né? Elas tiveram que ir para um hospital militar, e aí lá foi feito um tipo de... Quer dizer, o governo tomou uma atitude para que talvez elas não soubessem da proporção, né, de coisas que estavam acontecendo com elas mesmas, né? Da gravidade do que tinha que essa exposição poderia trazer para elas, e de repente até para quem alguns familiares, algumas pessoas estavam lá fora, né? Então, quem acorda na história, qual foi esse artifício assim que o governo tomou, que ele decidiu para que as pessoas não tivessem contato lá dentro do estando internadas, no caso. Exatamente, né? Então, teve esse artifício aí para conter, né, essa onda de pânico, vamos dizer, para que a coisa não tomasse, como é que diz, uma proporção grande e fora do controle, né? A gente falou da questão de descontaminação, né? A gente viu que algumas pessoas pegavam banho de sol, né? E como eu disse, dependendo do tipo da exposição que a pessoa teve, né? Ela passava por esses processos de descontaminação e exames contínuos para ver se, de repente, o grau da radioatividade dentro dela, na hora de fazer os exames, não aparecia com aquelas taxas muito grandes ainda. Tá?
a gente acabou de falar disso também, né? Que quando as pessoas, no caso, as maiores vítimas foram enterradas logo, né? A gente viu que tinha toda uma estrutura, né, para estar colocando, alocando os corpos dessas pessoas, né? Então tinha toda uma materiais de, por exemplo, colocavam chumbo, colocavam madeira, colocavam barita, né? Que seria esse nível um pouco mais espesso de cimento, né? E entre essa barita e o chumbo, a caixa de madeira ainda colocava um outro material que era um material químico, não sei se alguém anotou, eu não passou a perceber também na hora que ele tem a função de, ele é como se ele fosse, ele suga, né? Ele tem a capacidade dele sugar como se fosse assim, a radioatividade do local também, né? E qual foi digamos, qual foi o prejuízo econômico para a região? Novamente, você lá no canto de blazer vermelho. Aqui é a primeira da cadeira, do lado de lá. Isso. O prejuízo econômico, assim, que teve para a região na época, você recorda? Digamos assim, que a região, ela na época era conhecida por uma grande, ela tinha vamos dizer, uma espécie de segmento que ela lucrava com esse segmento, né? Digamos assim, ela exportava para fora, né? Isso, é exatamente a questão da produção agrícola, né? Eles tiveram um grande prejuízo, digamos assim, vamos dizer, uma renda interna do município, né? E aí algumas pessoas dos outros países acabaram não aceitando mais, né? As carnes, as coisas oriundas dessa região. Exatamente, por temer a questão da radiação, né? Já tá. Isso. É como ele falou, né? Tinha muito preconceito. É verdade. E digamos que uma outra questão de, como eu posso falar? Seria uma forma de um déficit vamos dizer, para o Bolso Nacional, né? Bolso da União. Né? Teve esse déficit também, que o que aconteceu para que ocorresse esse déficit, tipo assim, saísse dos bancos, vamos dizer, do Banco Nacional, né? Esse tipo de recurso, né? Provido também digamos, dessa catástrofe, né? Então, um problema com essa proporção, ele também, consequentemente, ele vai mexer um pouco vamos dizer, nos cofres da União, né? E aí alguém recorda qual foi esse déficit, assim, o que as pessoas tiveram que fazer para assistir as pessoas que foram atingidas, ou as famílias? Não, né? Então, não sei se vocês viram já no finalzinho aí falando de pensão vitalícia, né? Então, tiveram que indenizar essas famílias, né? As pessoas que se contaminaram no caso, e indenizar as famílias dessas pessoas. Isso. E aí, quanto mais a população foi sabendo que, digamos que essas vítimas mais diretas, né, com a contaminação, estavam recebendo esse tipo de benefício, então começaram também a cobrar, né, os outros segmentos, começar a falar a questão militar, a questão do pessoal de transporte público, né? Então, também, digamos assim, é um déficit na economia do país também, né? Vocês vê com a proporção, como ela toma tudo, né? Ela mexe com todos digamos, os segmentos, os setores dentro do país. Então, realmente, Eu acho que alguns países não levam tão a sério assim. Tratam como se fosse uma coisa assim para produzir armas e ponto. No país, aí se acontecer um cadastro
contínua, que nem foi uma coisa que foi proporcional. Uhum. Foi um traje natural, funcionando, que atendeu, você entendeu aquela bagaceira toda. Eu acho que eles não pensam tanto no sentido de proteger a população, assim, uma briga com outro país. Pensa que o Brasil tem um veneno plural, Mas é uma das coisas também tipo assim, países de primeiro mundo tem diferente da gente, né? Qualquer catástrofe natural, né? Eles dão um jeito de indenizar a população civil, né? Os civis. Então, até mesmo essa questão da pandemia, né? Os países de primeiro mundo, as pessoas que não estavam trabalhando, né? Que tinham que ficar em casa, isolado tudo, manter o distanciamento, o isolamento social. Então, todas elas recebiam alguma coisa do governo para se manterem, né? É. quem vai vendo aumentou a inflação e o valor de todas as coisas. O que vai no Brasil, que vai no Brasil é isso mesmo. Isso. É que no tratamento do país com a população, com civis, é muito diferente do tratamento de Nova York e dos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Não, tá certo. Tá bom. Aí é isso que incomoda, de certa forma. Com tudo. É. E para pagar R$ 250, eles ainda fizeram milhares de cortes em pessoas que precisavam do dinheiro e Não. Internamente tem todo um protocolo, né? Cada país reage de uma forma, né? E tenta ajudar os civis também. Então, pessoal, eu acredito que na próxima aula a gente talvez ela traga um pouquinho, né? Acho que quer falar mais na questão de efeitos biológicos mesmo, né? Só para tentar fechar mais esse assunto. E a gente já inicia com o próximo, só que, assim, para nossa avaliação, vai até aqui radioatividade, tá? E aí eu vou pedir para vocês que estão aqui também, que vocês possam fazer uma resenha crítica, né? Essa resenha não precisa ser para agora, essa sexta-feira, essa será a minha próxima aula com vocês. Vocês podem me entregar até na próxima semana, próxima terça-feira. Né? Aí vocês podem assistir novamente esse vídeo ou procurar qualquer vídeo na internet que tenha a ver. Isso. Esse é o Césio 137. Isso. E aí, ou se vocês preferirem, a resenha crítica, ela é como se fosse, ela não é o resumo, né? Você vai, como se fosse uma redação, né? Você vai fazer um pequeno texto, vai fazer um texto que você vai fazer, tipo, como se fosse uma introdução, desenvolvimentozinho e concluir, mas com o seu entendimento, tá? Você não vai simplesmente pegar as informações que estão no vídeo e jogar no papel. Você pode sim trazer algumas coisas, mas assim, você tem que, tipo, colocar um pouco seu posicionamento também. No caso, diferente da redação do Enem, você pode colocar o eu dentro dessa resenha. Pode. Eu autorizo, não tem problema não. Viu? 137, tá? E aí vocês pegam assim, vocês como estavam aqui, você já tem mais essa nível assim, as proporções, como eu disse, problemas econômicos, problemas que a gente explanou aqui, as consequências, né, que teve a nível biológico, a questão da população, né, para não haver aquele pânico, né, civil. Então, vocês podem trazer esses argumentos também para dentro da redação, só para pegar desses pontos, assim, sabe? Quais foram, tipo assim, os maiores pontos em relação ao lado positivo e lado negativo da coisa, né? Se bem que lado positivo, acho que não tem muita coisa. Eu não podia disputar na firma de festa. Eu estava com dor, eu cheguei no corpo, eu falei com a menina, essa amizade que eu
Acho que avisaram. Avisaram, né? Uhum. Eu não pude nem assistir nenhum mais, porque eu não estava aguentando, com dor de cabeça e com febre. Eu fiz a atividade, quer dizer, o questionário, né? Como é o seu nome? Silvânia. Tchau, meu amor. Ô, Cris, peraí, meu amor. É assim. Já é um conceito. É sim. É sim. É um conceito já para ajudar, Eu viu? não respondi aquela porque estava muito pouquinho, foi? Oi. Viu, professor? Ó, eu fiz o questionário, tá vendo? Eu respondi todo. É para ter o 7. Certo. Que foi sobre os resíduos, né? Isso. E Ok. ficou também aquela atividade para o senhor olhar no dia da prova, se você olhar depois, eu também fiz. Eu tenho todos os questionários. Viu? O que o senhor passou. A minha questão. Deixa eu mostrar aqui. Professor, questão da Islane. Já passou a Se eu Acho colocar como não. desistente, pessoal, a matéria, só que ela está assistindo a aula. É. Ela não está desistente. Tá, não. Agora você fala comigo no WhatsApp, tem conversa sobre isso que ela vai fazer agora. Ah, tá bom. Bem, Professor, eu entrei atrasada. Eu perdi a primeira prova. Tem como repor? Lembra que ela falou que eu entrei atrasada? Eu só mostrei. sim. Eu Foi, Tinha- eu fazer, eu fui no grupo, eu posso. Porque realmente tem uma outra aluna. Não tô recordando quem é. No caso, você vai fazer seria a segunda chamada, né? A prova. A prova que ela não fez, ela só chamada. Mas você apresentou um atestado, alguma coisa pra... Não, porque eu entrei atrasada mesmo. Entendeu? Eu Hum. entrei agora há pouco tempo. Você entrou, no caso, depois da prova, então. Foi, depois da prova. Ah, eu entrei, sim. Entendeu? Não é que eu tava doente nem me ausentei, não. Entrei depois. Foi, não foi? Ok. Aí quando é que eu falo? Eu vou ver se eu organizo para a próxima semana, quando... Eu vou até pedir para a Gabi para ela verificar quem é essa outra moça, para ver se eu consigo marcar na próxima semana. Porque agora a gente vai tentar fechar já esse assunto e talvez já iniciar o da próxima nota. O assunto da prova vai vir desde... Aqui eu só vou cobrar essa questão dos resíduos, que foi esse questionário. Você perdeu, a gente tem... São os primeiros materiais, eu acredito que é... O quê? Tenho. Precisa... Foi antes da... acho que são 2 slides. Tu tem xerox ou não? Eu? Tem PDF. Eu tenho PDF aqui. Você quer que eu mande para você? Mande. Mande meu. Suza, já tô indo, viu? Vá, mulher, manda tchau. Tchau. Mande meu WhatsApp. São esses daqui, professor? São esses? Não, do biossegurança? É um lá por fim. Biossegurança eu ainda... A biossegurança já é de agora. Já de agora. Eu até tenho. Não, porque a gente tá... porque Pela a gente primeira dá prova. prova dele. É a primeira prova. Porque eu não tinha entrado. Oxi. Primeiro assunto. Aí tu só... E Não, falar esse sobre... não é não, né? Esse não. Esse não. Esse aqui já é da segunda prova. Esse eu já tenho. É o de antes. Eu acredito que foi 1 ou foi 2 slides só. Tem. Deixa eu... Manda seu número aqui para mim. Aqui do lado que eu vou passar pelo zap. É porque tava no meu computador que roubaram, as pessoas lá em casa, assaltaram minha casa e levaram o notebook que tinha tudo, que eu assisti os vídeos, tinha tudo, todas as minhas aulas. Aí eu perdi tudo. E para mim fazer por aqui, assim, tanta dor de cabeça, hein? Pronto, esse aqui. Certo. 12.850, tá entendendo? Tá ok. Dá sim. Nossa, manda, por favor. Vou mandar. Ainda hoje Manda tá pelo aí zap. da vacina. Pessoal, pelo amor de Deus, veja que eu coloquei, que eu fiz o questionário, viu? Tá ok. Agradeço da semana, né? Isso. Vai ser o dia, né? Aí, Prova da gente. Não, a prova dela é a segunda chamada. Aí talvez no final dessa semana, ou na próxima aula, ou início da outra, já marcar a prova atual.
Eu vou marcar ainda. Fazer tudo junto, não. Por nada.